Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela, estamos aqui hoje para mais uma aula. Nossa aula hoje será de História, então vamos para as nossas dicas diárias. Como vocês bem sabem, sentem num lugarzinho tranquilo, arejado, ventilado. Peguem todo o material de vocês, no caso, o nosso livro hoje será de História, já que a nossa aula é de História. E peguem um caderno para fazer anotações, caso precise, porque no final do vídeo sempre tem uma atividadezinha extra para vocês. Nós vamos falar do escravismo na colônia. Antes da chegada dos europeus na África, esses continentes era dividido em várias nacionalidades e muitos grupos, havia reinos bastante desenvolvidos. Então, o foco ali, antes da chegada dos europeus, era quem também? Os escravos, A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Então, eles guerreavam para poder ficar com os escravos, porque os escravos davam muito lucro para eles. Ser escravo significa dizer que a pessoa não tem direito à própria vida, pois não manda em seu próprio corpo, não manda nele de jeito nenhum, Não pode ir para onde quiser, não podem escolher com quem vai se casar, enfim, não podem fazer aquilo que quer. Eles não podem nada, eles não têm domínio sobre a vida deles mesmos, porque os senhores de engenho que eram dono deles, que escravizavam, então queriam mandar na vida, nos gostos, em que os escravos quisessem. Aqui vocês estão vendo pela imagem, os escravos. A comercialização de escravos era feita por meio de escambo. Como nós já estudamos, o que era esse escambo? Era a troca, no caso dos escravos, pelas mercadorias que eram de interesse deles. Deles eram negociados por mercadorias de pouco valor. Então, quer dizer que o escambo, que era a troca de escravos por mercadorias, quer dizer que a mercadoria não tinha muito valor, Então, a vida do escravo valia pouco, já que ele era trocado por coisas que não tinham muito valor. Os principais produtos que eram trocados pelos escravos era aguardente, fumo, a louça, tecido, barros, tecido de novo, açúcar, ferragem, algodão e miçanga, entre outras várias coisas. Então, a vida do escravo, os escravos eram trocados por esse tipo de mercadorias que naquela época não tinha muito valor, E comparando com a vida de um ser humano, a vida de um escravo não tem valor algum. Com os lucros das vendas dos escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vender. Quer dizer que a venda de escravo estavam dando muito dinheiro, então os reis começaram a querer capturar os africanos, Os reinos começaram a capturar os africanos para que pudessem ter mais lucro com a venda dos escravos, já que os escravos eram mão de obras barata para eles, então eles não queriam ter muito custo. Os negros, eles eram transportados em navios negreiros em condições sobre-humanas. O que é isso? Eles não tinham conforto nenhum, todos amontoados, um em cima do outro, um muito próximo do outro. Muitos deles adoeciam porque não tinham conforto, não tinha uma comida, não tinha uma água, não tinha direito a sequer beber água. E aqui, por essa imagem, vocês estão vendo o quanto que eles sofreram, Muitos, tudo muito junto do outro, não tinha nem espaço para se mexer. E vocês percebem aí também por essa imagem a fisionomia deles, Eram magros. Por quê? Porque não se alimentavam, não tinham direito a sequer ao alimento. Trabalhavam para poder manter a mão de obra dos senhores de engenho, mas eles não tinham direito a nada. Sofria por trabalhar demais e por não ter direito nem sequer a uma alimentação. E aqui tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Como os negros eram transportados para a África? E aí, pela imagem,
que vocês estão vendo, já dá para perceber como eles eram transportados. Os negros eram trocados por quais mercadorias, né? Naquela época, as mercadorias eram baratinhas e não valia nada comparando com a vida dos escravos, que é um ser humano, que é uma pessoa. O que significa ser escravo? E aí, a tia falou para vocês nesse instante, no comecinho do vídeo, o que era. E o que era o banzo? Gente, o banzo era uma doença que eles acabavam contraindo, né? Por sentir saudade da família, saudade de casa, porque como eles eram escravizados, eles não tinham direito nem sequer de ficar perto da família. Então, eles acabavam contraindo essa doença, que era o banzo, que era tudo consequência do modo como eles eram tratados, tá certo? Façam essa atividadezinha do vídeo. Terminou de fazer a atividade do vídeo? Vocês vão fazer a atividade do livro de vocês, o livro de história, né? Página 199 a 204. 199 a 204. Terminou de fazer a atividade do livro, você já sabe que tem que fazer a atividade de reforço. 158. Atividade de reforço 158. Lembrando, atividade do vídeo, atividade do livro e atividade de reforço, para vocês reforçarem aquilo que vocês estudaram, aquilo que vocês aprenderam. É para estudar, vocês façam a leitura, façam as atividades, se concentrem que vocês vão aprender todo o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, curtam lá no YouTube ou acessem o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br ou acesse a agenda eletrônica da escola, tá bom? Um grande beijo da tia Daniele e até a próxima aula.